Lugar de mulher é no Proeja também. O título do podcast é escrito em grossas letras brancas e está centralizado à esquerda da imagem de mulheres estudantes em sala de aula. A foto é transparente e está posicionada entre duas faixas grossas na cor salmão. O fundo tem duas cores base, azul na parte superior e salmão no rodapé. O rodapé é destacado por uma fina linha branca ondulada. Vê-se um microfone no canto esquerdo e à direita está o nome da autora do podcast, Beth Amorim. Roteirista em audiodescrição, Beth Amorim. Consultoria em audiodescrição, Doriane Vasconcelos. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Lugar de Mulher é no Proeja também. Eu sou Elizabeth Amorim, mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo ProfEPT do Colégio Pedro II e apresento este programa com uma participante muito especial. Seja bem-vinda, professora Vivian. Apresente-se, por favor. Oi, Elizabeth, tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou a professora Vivian França, sou professora de administração no Colégio Pedro II, atuo no Campus Centro, com o público Proeja desde 2017, né? E estou na coordenação pedagógica do campus, direcionado ao Proeja desde 2019. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência. É um prazer dividir esse espaço com você, Vivian. Bem, neste episódio, nossas entrevistadas falam sobre as dificuldades que tiveram para continuar os estudos em idade regular e que resultaram em defasagens de idade séria, culminando em desistências. Estarão conosco a Cirleia, a Ermelinda, a Cleide e a Paula. Sim, Elizabeth, muitas crianças e adolescentes são afetados, pela incerteza da vida dos pais, pela necessidade de múltiplas mudanças de emprego, de casa, às vezes até de estado, como a gente viu acontecer durante esse período da pandemia. E isso se reflete na vida adulta dessa criança, e, consequentemente, na trajetória escolar delas. E a gente vai ouvir agora o relato da Cirleia, uma das ex-alunas do curso técnico em administração. Eu sou a Cirleia Tavares. A minha trajetória escolar, ela começou no jardim, em Aracaju, na escola pública de Aracaju. Eu lembro de muita brincadeira, lembro pouco dessa época e que eu não conseguia dar muita continuidade ao meu trabalho no meu ano escolar. Eu lembro que eu não ficava por muito tempo na escola. Eu acho que eu não ficava um ano inteiro, um ano letivo nessa época do jardim. E que durou muito tempo isso, porque eu nasci no Rio e fui morar em Aracaju com 4 anos. A minha mãe meio que acho que ficava lá e cá no Rio e Sergipe, trabalhando, e eu devia ficar com parentes, eu ficava com parentes, tias, primos e tal. Mas eu lembro que eu só conseguia estudar quando ela estava comigo, no período que ela estava comigo. Então, ela como não ficava o ano todo, então eu acho que eu não ficava o tempo todo estudando. Há muitas mulheres que precisam ajudar no sustento das famílias desde muito cedo, não é mesmo? E essa é a história da Ermelinda, outra de nossas ex-alunas do curso técnico em administração de empresas. Enquanto criança, eu fiz até a 7ª série, do ensino fundamental em colégio particular, privado, Então, com meus 14, 15 anos, meus 15 anos mais ou menos, eu dei uma parada, eu parei de estudar e fiquei uns 2 anos sem estudar. E aí minha mãe me colocou para trabalhar e tal. Essas interrupções no fluxo escolar das nossas participantes são reflexos de uma sociedade que não se empenha em garantir minimamente os meios de sustento que permitam que as crianças permaneçam na escola. Outro fator importante na decisão de deixar a escola antes do final do ciclo de estudos é a gravidez.
como a Cleide, que nos confirma contando por que parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental. Parei porque eu fiquei grávida, né? E estudei só até os 3 meses, com 19 anos. As histórias dessas mulheres estudantes se parecem muito, né? A gente vai ouvir agora a Paula, aluna do curso técnico de administração. Eu terminei o 8º e o 9º ano no CREJA. Como no meu caso, sei que tem tantas outras mães que engravidaram cedo na adolescência e se viu com um mundo diferente. Diferente por quê? Porque adquirimos responsabilidade com a maternidade, tendo que trabalhar para prover recursos, para poder criar nossos filhos e esquecendo muitas vezes de um sonho. Sonho esse que é se formar. As questões socioeconômicas que vimos até aqui se refletem na trajetória escolar de crianças e adolescentes, ou muitas vezes levam à interrupção dessa trajetória escolar. Vivian, acho que precisamos conversar um pouco sobre a distorção idade-série. O que você acha? Sim, Elizabeth, vejamos só, né? Quando os estudantes têm dificuldades no desempenho escolar, por vários motivos, né? Desde a falta de acompanhamento familiar até a necessidade de sustento próprio, um dos resultados acaba sendo a reprovação. E as reprovações sucessivas, né, pela falta de correção dos fatores que causaram essa primeira retenção, ajudam, né, na decisão de abandonar os estudos na adolescência. Mas por que a gente está dizendo isso, né? É porque um aluno com sucessivas reprovações, ele acaba ficando em turmas onde seus companheiros têm idade inferior à sua. Isso é o que a gente chama de distorção idade-série. E esse é um dos fatores que acabam desestimulando esse estudante, né, esses estudantes a permanecerem na escola. E de acordo com o censo escolar de 2020, esse dado é super recente, a taxa de distorção idade-série ela alcança 22,7% das matrículas dos anos finais do ensino fundamental e 26,2% das matrículas do ensino médio, sendo maior entre os meninos, né? Esse é um processo quase irreversível e que vai acabar trazendo esses sujeitos para o EJA e para o PROEJA. Acho que é muito importante acompanhar ao longo dos anos, né, dos próximos anos, o impacto dessa evasão escolar atual causada pela pandemia com o ingresso para a EJA e para o PROEJA dos próximos anos. Sim, Vivian, e sobre esse tema da permanência e da desistência, o Observatório da Educação fez uma pesquisa minuciosa, destacando, entre outros pontos, que os estudantes que mais abandonam ou evadem do ensino médio são filhos de famílias chefiadas por mulheres negras, analfabetas, pobres e residentes em áreas rurais. E no ensino médio, que tem faixa etária esperada de 15 a 17 anos, as mulheres abandonam mais do que os homens, justamente pela questão da gravidez somada a todos os demais fatores. Bem, as histórias que conhecemos hoje são exemplos reais daquilo que pesquisas têm demonstrado já há algum tempo, que é necessário um olhar mais adequado para as múltiplas motivações que levam à desistência escolar de alunas e de alunos. E mais do que isso, são necessárias ações mais efetivas para frear o processo desestimulante que crianças e jovens vivenciam e deles retira o direito à educação. Obrigada pela troca, Vivian. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, ouvindo áudios tão impactantes e realistas, né, a respeito do que as pesquisas já trazem, né, sobre essa realidade do PROEJA e sobre essa necessidade de um olhar cuidadoso para esse público.
E eu acho que daqui para frente os desafios serão ainda maiores em função de tudo que a gente vem vivenciando durante esse período pandêmico, né? E o impacto que isso vai ter nessa garotada de hoje e o quanto isso vai refletir lá na frente. Acho que é muito importante esse espaço de você trazer para a gente um assunto que precisa ser falado, que precisa ser discutido, a gente acompanhar esses dados e principalmente ter ações efetivas que consigam aí minimizar os danos dessas evasões que estão acontecendo no momento. Então é isso, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Eu só tenho que te parabenizar por esse projeto lindo de fazer chegar nessa plataforma o áudio dessas mulheres maravilhosas do Proeja e fazer o Proeja ser conhecido de outras formas, com um assunto tão importante. Um beijo grande, pessoal. Beijo, Beth. Até a próxima. Pessoal, no próximo episódio conversaremos sobre o retorno à escola em idade adulta. Nossas convidadas falarão sobre os incentivos, os desafios e as expectativas que elas têm nessa nova oportunidade de concluir o ensino médio. Então, até o próximo Lugar de Mulher é no Proeja também. Episódio 2. Créditos. Roteiro e narração, Elizabeth Amorim. Revisão de roteiro, edição de som e vídeo, Bianca Souza. Tradução em Libras, Suelen Bourdan. Participação especial, professora Vivian França. Trilha sonora, Sindolelê, Companhia Cabelo de Maria. ABC, Companhia Cabelo de Maria.